Oi galera do Fino, meu nome é Cleves, sou cantor, compositor e hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha história pra vocês. Só no Tinder, super like, eu tô no vício, olha o que aconteceu. Mete comigo. Mete comigo. Mete comigo. Olha só o que aconteceu. Eu descobri ser uma pessoa LGBT desde pequeno, desde que eu me entendo por gente. Foi muito natural isso em mim, né? Só que, obviamente, eu escondia isso porque eu tinha muitos problemas na minha família. Atualmente eu dei uma entrevista para o Razões para Acreditar que eu conto um pouco da minha história e eu falo justamente disso, dessa dificuldade que eu tinha, né, por conta da minha família, que é um pouco conservadora, bastante conservadora. Meu pai, ele tinha envolvimento com a criminalidade, né? Meu pai era traficante de drogas e eu sofri muito com isso porque dentro desse meio existe uma questão muito pesada em relação à homofobia. Né? Existem muitos preconceitos que eu imagino que vocês devam imaginar, né? Então eu tive que me esconder durante muito tempo da minha vida por conta disso. Eu me escondia basicamente por conta da criminalidade. Você vai perguntar, como assim por conta da criminalidade? O meu pai, ele era envolvido com a criminalidade e isso influenciava diretamente na minha vida pessoal, né? Porque dentro desse meio da criminalidade, né, a gente tem muitos preconceitos. Existem muitas coisas que são terrivelmente cruéis, assim, ainda mais para uma pessoa LGBT. E eu sofri muito com isso, eu tinha que me esconder porque eu achava que eu poderia até ser morto. Eu lembro que uma vez meu pai chegou a me ameaçar, né? Eu sempre fui uma criança afeminada, né? Sempre fui aquela criança com os três jeitos femininos. E eu me lembro que meu pai, por conta disso, ele chegou a me ameaçar, dizendo que se um dia eu virasse gay, né, enfim, eu não sei se eu posso nem falar isso aqui porque eu acho que pode até bloquear o algoritmo aqui, de tão pesado que é. Filho de peixinho, peixinho é. Verdade, eu carreguei esse fardo durante muito tempo. Inclusive pessoas dentro da minha própria família me diziam isso. Que eu seria bandido, que eu não prestaria, porque o meu futuro estava predestinado a ser aquilo ali. E eu nunca tomei aquilo como o meu futuro, como a minha verdade, sabe? Eu sempre vi aquilo ali como normal, porque foi o que me apresentaram desde pequeno, só que eu sempre quis fugir daquilo ali. Então, filho de peixinho, peixinho é, foi uma frase que eu ouvi durante toda a minha vida, porque era algo que me machucava, porque eu não entendia porque aquilo ali tinha que ser daquela forma, mas graças a Deus, graças à minha mãe, inclusive, a Deus, a mim, aos meus estudos, que eu consegui provar o contrário. Não ser o filho bandido e ser o filho viado foi muito traumático, por mais que difícil pareça para algumas pessoas, do que o contrário, por incrível que pareça. Ser o filho bandido era algo não de orgulho, porque eu nunca fui incentivada a entrar nesse meio, sabe? Eu sempre fui muito bem criado pela minha mãe. Mas ser o filho viado era um tabu, era um problema, era uma coisa assim, tipo, fora da curva, isso não podia acontecer de jeito nenhum. Eu vou contar como é que eu me assumi pra minha mãe. Eu tava me arrumando um dia pra encontrar com meu namorado, e aí eu cheguei pra minha mãe, estou indo encontrar com meu namorado, tá? Minha mãe, que isso, Klebs? Que história é essa de namorado? Eu falei assim, eu estou indo encontrar com meu namorado. Aí eu já tava de saco cheio, né? Já não queria mais, né? Eu tinha 21 anos, enfim. Aí ela meio que não acreditou e tentou fingir que nada acontecia. Do meu pai foi muito mais estranho, por quê? Eu tinha uma relação muito conturbada com a minha irmã, que hoje eu não considero como irmã, que era filha da minha mãe. Na verdade, nós não éramos irmãos de sangue. Ela sempre usava o fato de eu ser um homossexual, de eu ser gay, como se fosse um defeito, como se fosse um problema. Então, sempre quando havia alguma discussão entre mim e ela sempre falava, você é viado, não sei o que lá, eu vou contar pro meu pai, pro seu pai que você é gay. E aquilo ali já me machucava muito. Aí eu falei assim, você vai contar? Peraí. Quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu cheguei pra ele e falei assim, olha só, você não tem nada a ver com a minha vida, eu sou um homem adulto, sou dono da minha vida, trabalho, estudo desde os meus 15 anos, moro sozinho, e é isso, eu sou um homossexual, eu sou gay, e eu acho que ninguém tem nada a ver com isso, e é isso. Meu pai ficou meio chocado na hora, assim, não, tudo bem. E aquela situação, aquela atitude dele me surpreendeu, porque era um homem completamente agressivo, violento, que naquele momento agiu de forma, digamos assim, mais coerente possível, sabe? Tipo, porque eu esperava dele um chilique, uma coisa mais agressiva e tal, e ele foi super compreensivo naquele momento. Então aquilo ali me chocou, sabe?
E a partir desse momento eu comecei a ter uma relação com a música. E no meu primeiro trabalho em que eu falo da minha sexualidade, né, eu uso a temática LGBT, eu começo a mostrar a ele que o que é o mundo LGBT, o que é a minha sexualidade. E a partir da música ele começa a entender isso. Então, por isso que eu falo que sempre a música ela é um meio de comunicação incrível. E ela é um fator muito importante para uma ligação sentimental que você queira ter com alguém. Hoje em dia, me definir como alguma coisa é um pouco complicado para mim, porque eu ainda estou em processo de descoberta. Vocês acreditam nisso? Por quê? Nessa época, quando eu entendi que eu era um homem gay, eu me lembro que eu tive 2 relacionamentos com 2 meninas antes de me assumir homossexual, e eu gostava de estar com elas, eu era apaixonado e tudo mais. Só que quando eu comecei a me relacionar com homens, eu vi, gente, isso aqui é bom, hein? Aí eu comecei a ir para esse lado, né? Comecei a me aventurar, né? E comecei a ter parceiros homens, né? Eu me livrei de toda essa culpa, né? Que eu tinha e tudo mais. Só que hoje em dia eu já me descobri um homem bissexual. Porque tem isso também. A gente tem mesmo depois quando a gente se assume, quando a gente se liberta, a gente começa a entender que ainda tem muita coisa para você descobrir em relação a você, em relação ao seu corpo, em relação à sua intimidade. E eu fiquei com muito medo de me assumir bissexual. Eu voltei ao ponto inicial. Dentro da comunidade LGBT, eu acredito que tem essa problemática em relação à bissexualidade. Porque existe uma questão muito grande em relação à pessoa, fulano não é isso, fulano não é aquilo, porque as pessoas acham que elas têm direitos de opinar sobre a sexualidade do outro, né? Mas isso é algo que a gente precisa romper, gente, sabe? Porque, por exemplo, dentro do Tinder, quando eu colocava pra buscar mulheres também, eu nunca conseguia dar match com outras mulheres, porque eu deixava bem claro que eu era bissexual. Eu acho que existe ainda uma barreira muito grande a se enfrentar principalmente em relação à bissexualidade. De entender, tipo, a bissexualidade ela existe, ela é algo natural e isso é uma coisa muito pessoal, sabe? As pessoas não têm o direito de interferir ou achar que têm o direito de interferir sobre a sexualidade de alguém. A música entrou na minha vida desde muito cedo. Eu me lembro que com 15 anos eu fiz minha primeira composição de uma música chamada Uma Grande Favela. Essa música Grande Favela, ela relata a minha vivência enquanto um homem favelado, enquanto um homem que olha pra dentro da favela. E tem uma parte da música que é muito forte, que é: símbolo de pobreza, avisada demais, lugar perfeito pra quem não tem tanto dinheiro, sem vida de conforto, com a corda no pescoço, brincando de pegar ladrão, pivete na avenida com a pipa na mão. São todas vielas, paredes pinchadas, esgota céu aberto, mas pra quem não tem teto é melhor do que o inferno. Hoje eu olho pra essa letra, eu ouço a minha música, né, e penso, cara, como é que um menino de 15 anos escreveu isso? Eu acho muito forte ainda, essa letra ela tem muito mais coisa e ela tem coisas muito mais pesadas, assim, como por exemplo, traficante na mão do diabo é feito marionete. Eu escrevi isso com 15 anos. Essas dores em mim já existiam com apenas 15 anos. Então a música já entrou na minha vida desde cedo, só que eu sempre tive muita dificuldade de me envolver com a música. Eu tenho uma condição chamada dislexia, que é distúrbio de aprendizagem. Basicamente, aquele cara que tem dislexia, ele tem dificuldade de aprender alguma coisa. Então eu sempre tive muita dificuldade de aprender tudo. Ou seja, eu preciso estudar 3, 4 vezes mais e usar da criatividade para poder aprender algo. Então, a música entrou na minha vida muito cedo, só que eu não consegui engajar na música por conta dessa condição e por conta da forma como eu vivia, né? Eu vivia de maneira muito precária, meu pai era envolvido com a criminalidade, então eu estava sempre perdendo uma aula, eu sempre tinha dificuldade, eu tinha que sair na cadeia, eu tinha que estudar, comecei a trabalhar muito cedo, então eu sempre tive dificuldade de me ver por conta disso, né? O nosso sistema, ele não favorece para que você entre dentro da música, né? Nossas escolas não têm aula de música e isso atrapalha muito a quem realmente ama e quer trabalhar com a música. Eu sempre vou levantar a bandeira LGBTQIA+ no meu trabalho porque eu acho que a música ela é sentimento. E a partir do momento em que você começa, né, no meu caso eu comecei a fazer música, eu preciso colocar os meus sentimentos ali. Preciso colocar tudo aquilo que já me feriu, que já me machucou, que me incomoda de alguma forma ou que me faz feliz. Sabe, a música é basicamente isso. É uma arte que você pega o sentimento e transforma em música. Né? É algo, eu acho que é algo divino, sabe? Então, em todos os meus trabalhos eu sempre vou trazer
eu sempre vou trazer uma causa, eu sempre vou trazer algo que a gente possa comentar, que a gente possa falar, que sempre é relacionado a sentimento. No meu primeiro trabalho, chamado Muitos Disseram, eu falo sobre a temática LGBT e como eu trabalhei isso e como isso me atrapalhou durante algum tempo. Inclusive, eu sou exorcizado nesse clipe. E mostro como alguns pais agem de forma homofóbica e de forma irresponsável com seus filhos. Nesse meu mais novo trabalho, se chama Mete Comigo, é uma música mais comercial, mais cômica, que é quem eu sou também. Eu costumo dizer que é isso, a música é a representação de você. A indústria nunca está preparada para assumir alguém LGBT. Esse é fato. Sempre vai haver um preconceito, um questionamento, uma dúvida que eles acham que tem direito de tirar sobre alguém. Mas quando eu, como um homem assumidamente bissexual, coloco a cara e falo sobre sexo, e falo sobre a diversidade de uma maneira geral, as pessoas vão se questionar ainda, porque as pessoas elas precisam te colocar dentro de um padrão, elas precisam te colocar dentro de uma prateleira. Se você é um artista LGBT, você precisa usar peruca e maquiagem. Não necessariamente, a gente sabe que não precisa disso. Existem vários exemplos de artistas LGBTs que não se enquadram dentro dessa prateleira, mas que mesmo assim ainda sofrem muito com isso, sabe? A gente tem um artista como o João, por exemplo, que no início ele tinha dificuldade de falar abertamente sobre a sexualidade dele, mas que quando ele resolveu falar, as pessoas o colocaram dentro de uma prateleira, de um rótulo, e ainda existe esse preconceito, sabe? Em que você precisa pertencer a uma prateleira, você precisa ter um rótulo, enfim. Eu acho isso besteira, eu acho que as pessoas elas precisam ser livres, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente. E eu acho que isso é o que nos torna únicos, sabe? Na medida em que se você é um artista LGBT que não usa peruca, você quer usar sua peruca, você quer ser uma drag queen, tá tudo certo. A gente só precisa ser feliz e respeitar o espaço do outro. Então, para encerrar, eu mando um beijo no coração de cada um de vocês, da Fino. O meu Instagram é @eucleves, Cleves com K, né? V de vaca e S, né? @eucleves. Eu tô lançando esse projeto incrível, espero que vocês gostem. Tô tendo a oportunidade de ser entrevistado pra Fino e é um prazer, uma honra pra mim. E um beijo no coração de vocês.